Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Estudando o Espiritismo. Hoje vamos falar sobre a Lei de Conservação, que é a quinta lei da parte terceira do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Nós já fizemos um estudo anterior sobre a Lei de Conservação, que eu estou deixando aqui um cardzinho para você acessar esse estudo. É um estudo que fizemos, Lígia Simões e eu, falando sobre todas as leis morais, inclusive a lei de conservação, que gastamos dois encontros para falar sobre todos os aspectos da lei de conservação. E aqui, claro, eu vou só trazer alguns outros pontos, algumas pontuações, né, sobre essa lei, ah, sempre no sentido de enriquecermos ainda mais essa compreensão. É claro que aquilo que aqui falamos é resultado daquilo que conseguimos entender sempre com um- uma ideia de que o Espiritismo é aberto a múltiplas interpretações e também cabe a você fazer o seu estudo e a sua interpretação. Muito bem, eu queria começar falando sobre a lei de conservação em um aspecto que não está propriamente no capítulo da Lei de Conservação, que é a questão 729 do Livro dos Espíritos, que eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem a leitura comigo. Diz assim a questão 729. É uma pergunta que fala sobre a lei de destruição. Então diz assim a pergunta 729: se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza dos meios de preservação e conservação? E a resposta é a seguinte: a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez com que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Então a gente observa nessa questão um aspecto que nos chama muita atenção. A ideia, ao mesmo tempo, que é preciso preservar e conservar, mas que essa preservação e essa conservação, ela tem um tempo, né? Um tempo até que se dê a necessidade da destruição, que a gente vai chamar aqui da necessidade de transformação. Todos os movimentos da vida são assim. Há um tempo de preservar e conservar e um tempo de transformar, em que aquele cenário conhecido que nos fortalecia, nos dava segurança, ele se transforma e a vida se modifica. Então, quando a gente pensar a conservação, a gente sempre vai pensar que a conservação ela se dá por um tempo que é o tempo do aprendizado, né? Para que o aprendizado se faça e depois a gente passe para outros aprendizados. E isso é muito importante, né? A gente entender que a gente não deve nem antecipar o tempo da transformação e nem ah, postergá-lo, né? Errar nesse tempo é trazer algum tipo de problema, de sofrimento a mais para nós, né? Então, a resposta da questão 729 nos fala, né? A destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente, por quê? Porque era ainda preciso um tempo a mais para que o aprendizado se realizasse. Então, por isso, Deus fez com que a humanidade experimentasse a necessidade de viver, de se reproduzir, para que esse aprendizado fosse realizado. Então, ao mesmo tempo, nós temos dentro de nós o princípio da conservação e o princípio da transformação, da destruição, porque tudo é movimento.
E o importante da gente entender é que, ah, se nós compreendemos bem esse princípio, nós compreendemos que nós não devemos nos agarrar, e nos apegar demasiadamente às coisas. A gente deve buscar preservá-las no seu tempo, mas não se agarrar ou se apegar a elas. E isso, pode ser relativo tanto às circunstâncias, às coisas que nos acontecem, a determinados cenários em que nós estamos inseridos, mas a gente tem que saber que esses cenários vão passar. O trabalho vai acabar, a gente vai se aposentar, a gente vai ser demitido, a gente vai ter a necessidade de procurar outro emprego, as pessoas vão passar na nossa vida, não há nenhum relacionamento que se permaneça indefinidamente. Vai chegar um momento em que a gente vai ter outros relacionamentos, as pessoas que estão junto a nós vão ter outros compromissos que não são necessariamente conosco, a gente pode reencontrá-las, manter afinidades, mas o caminho de cada um é um caminho único de encontros e desencontros, de tempos de conservação e tempos de mudança. Muito bem, feita essa consideração inicial, que me parece muito instigante para a gente pensar a questão da conservação, a gente vai ver na questão 702, né, Kardec perguntando para os espíritos aquilo que ele pergunta em todas as aberturas dos capítulos sobre as leis morais, praticamente em todas, né, quando ele pergunta se o instinto de conservação faz parte da natureza, e a resposta é que sim, né? Sim, o instinto de conservação faz parte da natureza. Portanto, nós temos em nós esse princípio de um instinto de querer que as coisas permaneçam exatamente para que o aprendizado se faça no seu tempo necessário. Além disso, para que a gente busque afastar-se, como diz na questão 727, afastar-se daquilo que pode nos ameaçar ou pode trazer prejuízo a nós. Então, a gente sempre vai buscar um estado de mais segurança e de preservação da nossa própria vida. Kardec chama a atenção de que o instinto de conservação é, portanto, um instinto. Ele age daquela forma meio automática na gente, né? Entretanto, na questão 702, há um, um detalhe que a gente não pode deixar passar, que é quando na resposta dos espíritos há a menção de que, em alguns seres, esse instinto é puramente maquinal, e em outros, ele é raciocinado. A gente sempre tem a ideia de que o instinto é esse ato mecânico, né? Esse ato maquinal, esse ato de uma resposta não pensada e, portanto, não raciocinada. E os espíritos vão exatamente fazer essa distinção, né? Por quê? Porque nos seres em que a inteligência é muito incipiente ainda, pensando os animais de uma forma geral, o que predomina é o instinto, né? Tanto que os animais não têm vida moral, não têm expiação. Entretanto, conosco, nós já temos a capacidade de pensar. E a capacidade de pensar faz com que a gente consiga, em inúmeras ocasiões, sobrepor o instinto pela nossa inteligência. Então, a gente tem diversos exemplos sobre isso, né? Aquela pessoa que sabe que vai morrer, sente o temor da morte, mas racionalmente e pela sua fé, ela se entrega à morte sem resistência. Então, ela está sobrepondo o instinto pela inteligência, né? Mas a gente tem exemplos mais simples em relação a isso.
quando, por exemplo, você está cansado, você está com fome, cansado, mas você sabe que tem uma atividade que te tá ali, que é urgente, né? Então, mesmo assim, você diz, não, eu vou aqui trabalhar mais uma hora e vou, né, superar o meu cansaço, vou superar aqui, esquecer minha fome e vou fazer o que eu tenho que fazer. E você vai e faz, né? Às vezes, quando pais, no cuidado dos filhos, esquecem de si mesmo e esquecem os seus, né, os seus, a- suas necessidades básicas, né? Porque está ali na lida, né? Então, a gente é capaz de fazer isso. No caso da conservação, também. E o exemplo primeiro que eu dei em relação à morte é importante porque, embora não tenhamos, no livro dos Espíritos essa relação clara, entre o temor da morte e o instinto de conservação, ela vai aparecer no céu e inferno, né? Então, o que nos traz o temor da morte é um instinto de conservação. Só que esse instinto de conservação, ele nos ajuda a preservar a vida, mas, é claro, uma vez vencida a morte, portanto, estando no mundo espiritual, o temor da morte passa, porque você já já está morto e continua se percebendo vivo, né? É isso que a gente observa quando tem os relatos das pessoas que se viram em desdobramento fora do corpo, né? Nenhuma se diz aterrorizada com isso, com aquela realidade. Por quê? Porque, num certo sentido, estão tranquilas, porque continuam se vendo vivas, né? Então, o temor da morte, uma parte dele se deve a um instinto de conservação. Entretanto, quando a gente pensa na questão do raciocínio que nós estamos falando, né, quer dizer, o instinto pode ser raciocinado também, a gente observa que é exatamente quando nós começamos a não agir unicamente na base do instinto e passamos a agir também baseado na nossa compreensão da vida e na nossa razão, é que nós temos a capacidade, então, de começar a acertar e errar, a gente começa a desenvolver o nosso senso moral, a gente começa a desenvolver a nossa capacidade de discernimento entre o bem e o mal. Nem sempre a gente já tem isso bem amadurecido e, portanto, nós vamos ali naquele ensaio de erros e acertos. Então, a própria ideia de que nós vamos raciocinar e observar a vida e fazer, né, uma e passar a assumir uma vida em que nós pensamos e agimos conforme o nosso pensamento, também é a possibilidade de nós errarmos a nossa avaliação e, num certo sentido, colocarmos em risco a nossa própria preservação da vida, né? Exatamente porque se nós estamos avaliando mal, nós podemos achar que aquilo que nos faz bem, achar que alguma coisa nos faz bem e ao contrário, ela está nos fazendo mal. É exatamente isso que nós vamos ver quando nós analisamos não só a continuidade das questões aqui da lei de conservação, em que os espíritos dizem que Deus nos dá, né, todas as condições para a preservação da vida. Esse aspecto é muito importante porque, ah, onde quer que estejamos, encarnados ou desencarnados, sozinhos ou acompanhados, nós teremos as condições necessárias para a preservação da vida. É importante, então, que a gente entenda que todas as vezes que nós observamos, né, a ausência de condições para a preservação da vida, isso significa que nós usamos a nossa inteligência e acabamos, é, nos desviando do caminho, seja como coletividade, distribuindo mal os recursos, seja como indivíduos, pela nossa avareza
ou pela nossa displicência, ou por alguma outra razão, né? E é isso que nós vamos, e para isso, para a gente entender esse ponto, nós vamos então analisar a questão 633 do Livro dos Espíritos, que eu também vou colocar aqui na tela, que também não está na lei de conservação, mas está na lei divina e natural, que é a lei primeira aqui do Livro dos Espíritos, da parte das leis morais, em que a gente tem uma pergunta que é uma pergunta que a gente deveria analisá-la mais vezes, né? Meditar sobre ela mais vezes e tê-la na mesma importância que nós temos aquela passagem de Jesus, quando Jesus diz que nós devemos amar o próximo como a si mesmo. Porque o amar ao próximo como a si mesmo é um princípio moral cristão, né, que estabelece uma forma de agir com o outro, né? Então, portanto, ela é relacional. No caso desta pergunta 633, Kardec vai exatamente dizer: ora, é, a gente já sabe que com o outro nós devemos agir com o outro como gostaríamos que o outro agisse conosco. Mas e quando nós pensamos a relação nossa conosco mesmos? Qual é a regra do proceder? Então, a pergunta diz assim: a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder e um guia seguro? E a resposta é a seguinte: quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atentasse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. Então, aqui a gente tem uma regra importante e Kardec chama atenção, né? A regra do bem proceder nossa conosco mesmos. E qual é essa regra? Observar o limite das nossas necessidades. Deus traça o limite das nossas necessidades, e toda vez que nós excedemos esse limite, nós somos punidos. Então, Deus traça, por exemplo, o limite do tempo da conservação. Exceder esse tempo é ser punido. Deus traça o limite das nossas necessidades para a conservação do corpo. Exceder, né, essas necessidades é ser punido. Exceder para mais ou, né, ter a falta também, né, é, ter a carência. Então, aqui a gente tem dois aspectos. Um aspecto do que é o necessário, qual é o limite da necessidade que a gente deve observar para a nossa conservação. Qual é o limite da necessidade? O que é o excesso nesse caso, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é o ponto de que há uma voz interior que nos chama atenção dizendo basta. Quantas e quantas vezes nós escutamos essa voz interior e mesmo assim continuamos a fazer, né? Então a gente precisa se atentar para esse fato. A grande questão é que a dificuldade de estabelecer o limite das necessidades está numa outra questão, na 712, essa sim, no voltando aqui para a parte da lei de conservação, em que a gente vai encontrar a menção de que
Deus coloca atrativo no gozo dos bens materiais, né? Então, a vida material, o exercício das coisas materiais, né? Todas aquelas que, num certo sentido, garantem a nossa sobrevivência, elas também nos trazem o atrativo do prazer, das coisas que são boas, que nos são agradáveis. Nós acordamos satisfeitos como quando temos uma boa noite de sono, nós ficamos satisfeitos quando conseguimos nos alimentar adequadamente, né? Quando estamos muito cansados e conseguimos repousar adequadamente, quando estamos sedentos e conseguimos saciar a nossa sede, né? Todas essas coisas trazem prazer para a vida material, é, no exercício das coisas materiais, e é importante que assim seja, exatamente como um estímulo para que a gente viva essa vida, e como disse na questão 729, que a gente viva e se reproduza, né? Que a gente, por mais que tenha dificuldades, a gente queira continuar vivendo. Mas qual é o problema? O problema é que, ao experimentar esses prazeres que a vida nos oferece, nós, num certo sentido, né, por ainda não termos clara a ideia da vida espiritual, colocamos todos os nossos esforços, a nossa atenção para a conquista desses prazeres da vida material, né? Num certo sentido, há uma lógica nisso, que é a ideia de que todos nós buscamos um bem-estar para viver, questão 719, né? A gente deve buscar o bem-estar. É importante que a gente busque, todos nós queremos buscar o bem-estar da vida material. Mas na questão 719, há uma, uma um aspecto que precisa ser observado quando, na resposta, os espíritos dizem assim: a busca do bem-estar deve ser conseguido sem prejuízo a terceiros e sem diminuir nossas forças físicas ou morais. Portanto, a busca do bem-estar, e se o bem-estar está associado à saciedade dos prazeres da vida material, nós devemos fazer isso no limite das nossas necessidades. E essa grande dificuldade que nós estávamos falando. Porque, na medida em que nós entendemos que e circunscrevemos a nossa felicidade a esses prazeres, nós queremos cada vez mais prazeres. Se nós não temos clara a dimensão da vida espiritual, nós vamos simplesmente abandonar a nossa razão e dizer: ora, mas a vida que eu tenho é essa, né? Os prazeres da vida são esses, então deixa que eu usufrua desses prazeres, né? Deixa que eu viva esses prazeres, porque afinal de contas, essa é a vida. A doutrina espírita vem exatamente colocar para nós um sinal de alerta, né? Chamar nossa atenção, dizendo: olha, a vida é muito mais do que a vida material. Tudo isso é só um mecanismo para os nossos aprendizados morais, para o nosso exercício moral, para nós revermos as nossas posturas, os nossos comportamentos, não é? E na medida em que nós é, nos acostumamos com as sensações derivadas dos prazeres da vida material e buscamos, né, de forma excessiva, nós acabamos criando em nós viciações, enfermidades que podem, inclusive, precipitar o nosso tempo dessa encarnação, ou seja, fazer com que a gente antecipe, né, o tempo da conservação da vida. Então, para a gente conservar a vida, a gente precisa entender que há a necessidade do uso
dos mecanismos da vida material, sem dúvida nenhuma, Deus abençoa que assim seja, nos dá prazer nisso, mas tudo isso deve estar subordinado à dimensão espiritual da nossa vida, né? Que essa sim deve ser preponderante. Então, quando ah, é perguntado, né, Kardec pergunta na questão 713 do Livro dos Espíritos, o que se deve pensar daquele que procura, nos excessos de todo gênero, o requinte dos gozos? Essa pessoa está mais perto da vida, da morte física ou da morte moral? E a resposta é de ambas, né? Porque não está no usufruto, né, dos excessos, né, dos bens materiais, dos gozos dos bens materiais, a nossa a vida verdadeira que Jesus nos prometeu, a vida em abundância que Jesus nos prometeu, não é essa, né? A vida em abundância que Jesus nos prometeu é aquela relacionada à prática da caridade, da abnegação, do devotamento, da compreensão, do perdão, da paciência, que vão trazer para nós felicidades espirituais, que nós precisamos exercitá-las na vida material. Precisamos ter a vida material, preservar a vida material, preservar a nossa vida física para que a gente possa fazer esse exercício moral que é o ponto principal da nossa encarnação. Talvez, e certamente, não importa muito se nós fomos ricos, pobres, pretos, brancos, amarelos, se casamos, né, com uma pessoa do mesmo sexo ou não, o que importa? Você amou? Você perdoou? Você foi caridoso? Você se aproximou de Deus? Né? Esse é o ponto principal que vai ser, no final das contas, avaliado na nossa encarnação. E a gente teria dois exemplos para dar aqui para ilustrar bem essa passagem. Tanto a mensagem da rainha, que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da surpresa da rainha, né, chegando no mundo espiritual e percebendo que tudo aquilo que ela tinha de luxo, de poder, de honras, de riquezas, não valia nada na vida espiritual. E a outra passagem é a passagem que está no capítulo 16, item 3, no item preservar-se da avareza, quando Jesus conta aquela passagem que havia um homem que tinha uma grande plantação e tinha os seus celeiros, e ele percebe que os celeiros estão pequenos para a quantidade de coisas que ele já tinha conseguido plantar. Então ele diz: vou destruir meus celeiros, vou construir celeiros ainda maiores e vou, né, para garantir a minha vida. Então ele vai e abarrota os celeiros de grãos, os novos celeiros ainda maiores, e ele diz para si mesmo: pronto, agora posso repousar, comer, beber e gozar a vida. Quantos de nós não acredita que a felicidade está aí, né? Ter segurança na vida material, poder descansar, poder usufruir, poder gozar a vida sem tanta preocupação, sem tanto, né, ah, sem tanta cobrança, né, da vida material, e pronto, está resolvido. E o que diz a parábola que Jesus conta? Pobre homem, essa noite sua alma será chamada. E o que ele tem para apresentar espiritualmente, de conquistas espirituais, né? Então, todas as vezes que nós acabamos nos perdendo, exatamente porque nós não conseguimos observar a vida material, nós vamos depositar as nossas esperanças
nisso que era simplesmente para que a gente vivesse a vida. E a gente acaba se apegando a isso que a esses prazeres que Deus coloca na vida material, que não são, em si, um problema. Eles são um problema quando eles se tornam a única finalidade da nossa vida, né? E a gente pode analisar isso em diversos aspectos da nossa vida, seja observando, né, a, a questão da gula, dos vícios, do sexo, a, da necessidade de comprar, né, do apego, né, a, às coisas da matéria como se elas fossem as únicas fontes de felicidade para nós. Então, vamos terminar aqui a nossa conversa de hoje, agradecendo a Deus a oportunidade desse estudo e lembrando que a finalidade maior de todo esse processo que nós fazemos é que nós nos tornemos capazes de ter um domínio sobre nós mesmos. Ou seja, por mais que eu sinta vontade, me sinta atraído, sinta que fazer determinada coisa, né, vai me trazer um determinado prazer, eu posso pensar, eu posso raciocinar, eu posso superar essa necessidade ou esse desejo, porque sei que talvez isso não vá me fazer bem. É exatamente esse domínio sobre si que, no fundo, vai nos trazer a espiritualização quando ele é voltado para as coisas importantes da vida, né? Quando nós conseguimos vencer as nossas más tendências, quando nós conseguimos nos privar de prazeres momentâneos da vida material em benefício dos outros, né? Então, é preciso a gente entender isso. Há muitas pessoas que têm um domínio sobre si muito forte, mas acabam usando para outros fins, né? Aqui, o importante é vencer a si mesmo e vencer a si mesmo visando um mundo melhor, construir para os outros, né? Que a gente se apague os nossos desejos para que prevaleça, né, os dos outros, a felicidade dos outros, o bem-estar maior coletivo. Muito bem, vamos terminar então agora sim, definitivamente, pedindo a Deus que abençoe você, sua casa, sua família, sua vida. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não deixe de assistir, como já tinha falado antes, o outro estudo que fizemos aqui no cardzinho. Fica com Deus, um grande abraço e até o próximo estudo.